Abra sua Bíblia, meus irmãos, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Eu gostaria de estar lendo com os irmãos do versículo 13 ao versículo 35. E pensar sobre um tema, neste texto é pensar exatamente uma proposta, quando o coração volta a arder. Pode se assentar mesmo, pode ficar à vontade, irmão. Vamos ler assim mesmo assentados. Quando o coração volta a arder. Emaús, quando Jesus transforma toda a decepção em esperança. Texto de Lucas, capítulo 24, verso do 13 ao 35, nos diz assim: E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais, de madrugada, foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia mais para longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, os abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Que Deus abençoe
a gloriosa e santa palavra do Senhor aos nossos corações aqui lida nesta noite, e que o próprio Deus nos fale aquilo que de verdade agrada ao coração dele e abençoa a nossa vida em nome de Jesus Cristo, ampliando nossa visão, abrindo nosso entendimento e nos capacitando para que nós sejamos instrumentos poderosos para experimentar a misericórdia e a graça do nosso Deus através da sua manifestação. Meus irmãos e minhas irmãs, quero dizer uma coisa em nome de Jesus Cristo. Jesus continua caminhando conosco. Presta atenção. Jesus continua caminhando conosco, mesmo quando os nossos olhos não conseguem reconhecê-lo. É uma afirmação de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Quero dizer no nome de Jesus. Jesus continua caminhando contigo, mesmo que os teus olhos não consigam reconhecer Ele ao teu lado caminhando contigo. Os teus olhos físicos. E aí eu poderia citar uma outra frase, que diz assim: talvez você não esteja vendo Jesus no caminho, mas isso não significa que Jesus não esteja caminhando com você. Parafraseando então, talvez a nossa história de vida possa estar passando por situações as quais nós julgamos até estarmos talvez desanimados. Mas não significa dizer que nós estamos sozinhos na nossa jornada, porque entregamos nossa vida a Jesus Cristo e Ele ressuscitou para nos conduzir por todos os caminhos da nossa história, para abençoar o nosso lar, nossa casa e nossa família. Abrir portas onde não tem porta, fechar portas que se fizerem necessárias, mas sobretudo glorificar ao nome do Senhor. Na verdade, quando a gente lê esse texto do capítulo 24 de Lucas, né, a gente percebe pelo menos a história de dois discípulos, né, dois discípulos de Jesus Cristo, discípulos mesmo, porque eles mesmos reconheceram Jesus no partir do pão, então estavam lá em momentos de ceia, viram milagres, viram maravilhas. E uma das coisas que eu percebo é que não simplesmente eles faziam uma viagem para Emaús. Eles estavam carregando dentro do seu coração e da sua mente uma verdadeira decepção. Então, eles estavam indo para Emaús e deixando a capital do culto, Jerusalém. Eles caminhavam. Na verdade, eles saíam de Jerusalém, onde tudo havia acontecido, onde eles viram ali o mover de Cristo, as ações do Senhor, onde de verdade Jesus estava sendo crucificado na cruz, onde de verdade havia o túmulo, onde estavam ali lembranças da manifestação do poder de Deus. Eles deixavam para trás Jerusalém, que era o território onde as maravilhas de Deus tinham acontecido, inclusive até a morte e sepultamento de Jesus. E aí, parece que na cabeça deles, eles tinham achado que os sonhos, as esperanças haviam encerrado, havia acabado. Eles tinham colocado até esperança em Jesus Cristo, sabe? E uma das coisas que eu percebo nas falas deles é que eles tinham andado com Jesus, eles tinham ouvido os ensinamentos de Jesus, eles tinham assistido os milagres que Jesus havia feito, eles tinham recebido a palavra profética encarnada em Jesus Cristo, acreditando que Jesus Cristo era o próprio Messias. Então aqueles dois, eles estavam deixando Jerusalém, o local das manifestações de Deus em Cristo Jesus, e partindo para Emaús. E aí talvez seja uma das coisas mais dolorosas da vida, sabe? Pessoas que estão caminhando, mas que parece por dentro já desistiram. Estão até caminhando, mas desistiram. Eu posso até dizer mais, né? Continuam trabalhando, sorrindo, até vêm à igreja, né? Até cantam, até servem, mas parece que alguma coisa dentro dela já perdeu o brilho que outrora existiu. Eu vou dizer até que essas pessoas não são aquelas que abandonam a fé. Na verdade, não abandonaram a fé, mas estão como aqueles dois discípulos caminhando para Emaús, sabe? Parece que deixando tudo para trás, daquilo que de verdade viram, experimentaram, daquilo que presenciaram, fizeram parte, simplesmente porque talvez uma oração não foi respondida da forma que eles gostariam que fosse. Ou talvez simplesmente porque uma porta se fechou numa determinada expectativa que tinha, né? Seja no âmbito profissional, âmbito financeiro, até mesmo no âmbito familiar ou relacional.
Talvez porque nessa realidade do Jerusalém, sofreu uma decepção. Talvez nessa realidade do Jerusalém, um dos sonhos que vinha alimentando a mente tenha morrido ao longo do tempo. Talvez porque a realidade, o real diferente do ideal, a realidade vivida era diferente daquilo que se esperava. Existia um ideal sonhado, pensado humanamente, mas o que se realizou não foi aquilo que se esperava. Então, podia estar dizendo, puxa vida, eu esperava outra coisa de você, ou eu esperava outra coisa dessa situação. E uma das coisas que eu digo que isso é extremamente cruel, porque essa frase parece estar no coração de muita gente que a gente conhece. Parece que estava no... parece que está no coração de muita gente que nós convivemos, ou até mesmo de nós mesmos. Talvez dizer uma frase como essa, poxa, eu esperava que o meu casamento fosse diferente, esperava que o meu relacionamento fosse diferente do que aconteceu, ou seja, o ideal, diferente daquilo que é real. Talvez a gente questionou algumas questões da nossa vida familiar relacional. Puxa, eu orei, eu esperava que Deus curasse e Deus não curou. Eu esperava que... Eu coloquei diante de Deus aquela porta de emprego, mas ela não foi aberta ainda, então eu não sei. Eu esperava que a minha igreja fosse um pouquinho diferente do que de verdade ela é. Eu esperava que a minha vida fosse diferente. Então, eu começo a me imaginar exatamente como aqueles dois discípulos. A gente começa a caminhar. Quanto mais a gente caminha, parece que a gente está olhando para trás e carregando as perguntas, né? Por quê? Por quê? Por quê? Se lá em Jerusalém eu estava lá e as coisas eram tão diferentes, então esse ideal criado na minha cabeça não está acontecendo na realidade da minha vida. E aí, uma das coisas que salta aos olhos e desperta exatamente a minha fé. E isso é uma coisa maravilhosa, né, que estava acontecendo nesse episódio da história. Esses dois discípulos caminhando e agindo como a maioria de nós às vezes age, enquanto eles estavam indo para Emaús, Jesus começa a caminhar com eles. No meio de todo o questionamento, daquilo que de verdade se imaginava ser o ideal, e agora o real está totalmente diferente, aquele de quem os quais eles falavam, ou o qual eles falavam, era aquele que estava com eles. E uma das coisas que eu também vejo nessa realidade maravilhosa é de que Jesus Cristo continua caminhando conosco, meus irmãos. E eu quero que os irmãos declarem isso na tua mente. Jesus continua caminhando comigo, mesmo que eu não veja. Afirma isso no teu coração. Jesus caminha com você, mesmo que você não veja. Porque talvez no meu ideal imaginário está me tirando a visão real de um Deus vivo, verdadeiro, que não perde nenhum de seus discípulos, que não desampara aqueles que creem. Jesus estava ali, isso é maravilhoso. E quantos de nós às vezes, presta atenção, quantos de nós às vezes nos vemos como que caminhando para Emaús, e reclamamos, e falamos, e imaginamos, deixamos até de crer porque cantamos maravilhosamente que Deus é o Deus do impossível, cantamos maravilhosamente que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, nos une, mas quando vivemos a realidade de uma história humana, de questões humanas, de necessidades humanas, de dificuldades humanas, de lutas humanas, e quando nós passamos por ela, talvez pela prova da fé, como diz Tiago, que for provado, seja aprovado, né, na prova, talvez até pela prova da nossa fé, parece que os nossos olhos espirituais se fecham, como daqueles dois discípulos. E aí focamos nosso caminho e nossa vida, estamos indo para Emaús. Por quê? O que eu vou fazer aqui, em Jerusalém? E talvez a frase que deve ecoar no teu coração, eu gostaria que você pensasse e repetisse isso. Põe isso na tua mente. Você não pode estar vendo Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus está no caminho contigo. Amém?
Você pode estar passando por caminhos como até os que de morte. Dizendo lá no Salmo de número 23, ainda que eu andasse pelo vale de sombras e de morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Jesus está caminhando com quem está desanimado. Verso 15 diz assim: e aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Olha, eu amo essa frase desse versículo. Ó. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Isso me faz amar esta palavra. Porque independente da minha cegueira espiritual, independente da luta que eu estou vivendo, uma afirmação eu posso declarar no nome de Jesus. O mesmo Jesus seguia com eles. Você pode colocar nessa noite a tua vida nesta frase. Mesmo que os meus olhos não vejam, mesmo que a sociedade intente, ou intente, a fim de que eu perca a minha esperança, que eu perca o meu foco, o mesmo Jesus caminha com você. E olha, e não foi um ato de alguém pedir, chamar, clamar, foi a atitude do Senhor ao encontro daquele que estava desanimado. Isso é maravilhoso. Jesus foi ao encontro deles. Eles estavam confusos, eles estavam perdidos, desorientados, com medo, desanimados, preocupados, enfermos, tristes, abatidos, sofríveis. Mas Jesus entrou na conversa. Jesus se aproximou deles, falando: olha, a sua decepção não tem fundamento, porque eu estou caminhando com você. E essa é a palavra. Isso é maravilhoso. Irmão, eu vejo isso como o simbolismo da própria graça, Favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele veio. E olha, a graça, a maravilhosa graça é exatamente isso. Deus se faz homem em Cristo Jesus. E por amar ao pecador, Deus vem ao encontro do homem para dizer: olha, eu morri na cruz, eu fui cravado na cruz, o meu sangue foi derramado para que a tua vida fosse perdoada, para que os teus caminhos fossem transformados, para que você encontrasse paz, alegria e felicidade por toda a tua vida. Então Jesus vai ao encontro. Acredita nisso, meu irmão, põe na tua mente: olha, mesmo que eu não esteja enxergando, Jesus está caminhando comigo. Declara isso. Mesmo que eu não esteja enxergando, Jesus está caminhando comigo, amém? Muitas das vezes a gente começa até a descobrir algumas outras questões, Quando Adão se escondeu, e a gente volta lá em Gênesis capítulo número 3, quando Adão ouviu que o Senhor vinha passear pelo jardim, havia uma intimidade, o que Adão fez? Ele se escondeu. Aí Deus foi ao encontro dele. Quando Elias se cansou, Deus foi ao encontro de Elias. Ele estava escondido, Deus foi lá: acorda, come, dorme, vem cá, você tem uma longa caminhada. Quando Pedro caiu, Jesus foi atrás dele. Quando os discípulos foram para Emaús, Jesus caminhou com eles. Iniciativa do próprio Jesus. Minha irmã, meu irmão, olha, Jesus está vindo ao teu encontro porque Ele te ama. E a gente pode até tentar distorcer essa realidade dentro do ideal e do real, dizendo o seguinte: eu estou tão longe de Deus. Como eu estou longe de Deus. Como eu não tenho um coração e a fé como daqueles irmãos ou daquelas irmãs. Às vezes a gente até vê pessoas, principalmente nas mídias sociais, nas redes sociais, o pessoal rindo, maravilhoso. Como é que eu não consigo ser assim? Porque eu estou muito longe de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: mesmo que você declare como eu estou longe de Deus, Deus está perto, mais perto de você do que você imagina. Você pode até se declarar longe, mas Ele está perto, porque Ele foi ao encontro. Eles não reconheceram Jesus Cristo. O verso 16 diz: os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecesse. Jesus estava presente, mas eles não enxergavam. E isso abre para nós um ensino que eu acho ser bastante interessante sobre essa característica, sabe?
Presta atenção nessa afirmação. A nossa incapacidade de não perceber Deus não significa dizer que Deus está ausente. A nossa incapacidade de perceber Deus, né? A nossa incapacidade de perceber Deus não significa dizer que Deus está ausente. Deus não se ausenta. E olha, há dia que a gente, às vezes no nosso travesseiro, como a gente chora, né? E parece que o céu está silencioso, a gente não ouve nenhum trovão, nenhuma chuva, a gente não ouve nenhuma resposta. Mas a gente está lá falando, há madrugadas que a gente acorda e parece que as nossas palavras não estão nem passando do teto, o nosso clamor não sobe. Mas eu quero dizer uma coisa no nome de Jesus. Isso é uma percepção da nossa ideologia meramente humana, porque Deus está presente. Você não pode confundir, a gente não pode confundir na nossa vida o silêncio de Deus como abandono dele. Silêncio de Deus também é uma resposta de Deus. Silêncio de Deus é Deus também falando no profundo do teu coração. Não que Deus está ausente, mas é porque Deus precisa exatamente ensinar que nós temos que depender dele. E talvez o silêncio de Deus nos leve a pensar exatamente isso. E quando a gente não entende, Deus está lá para resolver. Quando a gente não enxerga, Deus continua lá. Quando a gente pensa em parar, Deus nos chama a caminhar com Ele. Gosto muito de pensar, né, sobre os pastores da nossa denominação, e a história nos diz muito sobre alguns pastores. Entre eles, né, saudoso Billy Graham, eu acho que muitos de nós ouvimos falar, e Billy Graham, há uma reflexão, né, sobre os discípulos de Emaús, que o grande pastor Billy Graham chama a atenção para algo meramente humano. Né? E olha o que o pastor Billy Graham disse. Eles conheciam as promessas de Jesus, mas diante da crise que eles enfrentaram, eles não conseguiram confiar naquilo que Jesus havia dito a eles. Presta atenção. Ambos os discípulos conheciam quem era Jesus, o que Jesus prometeu, o que Jesus fazia, eles sabiam disso. Mas mediante a crise, a fé deles, a confiança deles se esvairiu ao ponto de eles deixarem de confiar naquilo que o próprio Jesus havia prometido. E uma verdade é que na maioria das vezes isso acontece com a gente também. A gente vem para a igreja, a gente estuda a palavra, a gente ouve a mensagem, a gente canta, a gente conhece o que Deus pode fazer e o que Deus faz. Mas geralmente, em grande parte das nossas lutas e das nossas batalhas, sejam elas emocionais, espirituais, a gente parece que desaprende a acreditar naquilo que Deus prometeu. A gente deixa, né, de pensar na palavra do Senhor, quando diz, eu nunca te abandonarei. Eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Não te espantes, não tenha medo, eu estou contigo. E ele continua trazendo palavras que demonstram que Deus nos fala que Ele nos conhece e que não nos abandona. E muito mais do que isso, cito agora o saudoso apóstolo Paulo, em Romanos 8, 28, quando diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, minha irmã, Jesus está caminhando conosco neste caminho. Os caminhos podem parecer até difíceis, tortuosos, complexos, ainda que os meus olhos físicos não vejam, os meus espirituais precisam acreditar naquilo que Ele prometeu. Ele disse que nós venceremos como Ele venceu. Ele disse que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele disse que não há morte, nem guerra, nem tribulação que possa nos separar do amor de Deus. Ele disse que está presente conosco até a consumação dos séculos. Nós não podemos permitir que os nossos olhos humanos suplantem a nossa visão espiritual de quem de verdade é Deus. Nós temos que conhecer Deus por quem de verdade Ele é, pela sua força, pelo seu poder, pelo seu amor, mas muito mais do que isso, Deus é aquele que nos fez semelhantes a Ele. Imagem e semelhança do próprio Deus, dando a nós a característica de sermos os quais fomos chamados de coroa da criação. E muitas das vezes nós nos esquecemos disso. Porque, mesmo conhecendo a palavra, às vezes a dor fala muito alto. E uma das coisas que eu pensei é que ter fé, acreditar naquilo que nós não vemos, mas sabemos que vai ser realizado, não é negação de dor. Na verdade, é não permitir que a dor na nossa vida seja a última palavra.
A fé, então, ela não nos isenta de passarmos por momentos que a dor falará alto. Mas a fé deve ser o instrumento que não permitirá que a fala da dor seja a última palavra, porque a última palavra é daquele que nos criou. Amém? Jesus vai transformar toda a nossa decepção em uma nova esperança. Jesus conversa com eles, Jesus pergunta para eles, Jesus conta para eles, Jesus explica para eles a palavra do próprio Senhor. E aqui, né, a gente vai parar no verso 21, quando diz assim: nós esperávamos que fosse Ele o que remisse a Israel, a todo o povo. Nós estávamos esperando que Ele ia fazer essa maravilha no nosso meio, e não foi da forma que nós esperávamos. E quando a gente entende, né, o processo de que, na verdade, o Senhor nunca vai fazer nada, ou provavelmente não vai fazer nada daquilo que eu espero. Porque, na verdade, Ele precisa fazer o que eu necessito. O servo do Senhor, quando encontra Jesus Cristo, né, e começa a perguntar: Deus, por quê, por quê, por quê, por quê? Ele precisa aprender exatamente essa verdade. Deus pode não fazer como eu estou esperando, mas Ele nunca vai deixar de ser fiel ao que Ele prometeu. Uma das coisas que eu também gosto de dizer, meu irmão, não interpreta a fidelidade de Deus como uma fotografia do momento, porque na verdade a gente também é taxado e levado a pensar sobre essa realidade de momentos, né, de fotografias de momento. Fidelidade a Deus. Então Deus é fiel quando Deus responde o que eu quero, da forma que eu quero, no tempo que eu quero. Não. Sabe por quê? Porque Deus não conhece só uma página do livro, Deus conhece a nossa história por completo. Pastor Exaltino, né, ele sempre coloca Cristo, né, no centro das Escrituras, né? E aqui ele traz uma contribuição que eu também gostaria de dizer para os irmãos. Exaltino Gomes, um dos pastores também que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, ele chama a atenção, né, para a maneira como Jesus usa, né, Moisés, os profetas e as Escrituras para poder mostrar o que ele apontava, que era para ele mesmo. Isso aqui é fundamental. Porque, na verdade, Jesus não estava apenas consolando aqueles homens. Jesus estava corrigindo a maneira como eles estavam interpretando a própria história. Eles estavam lendo, pensando a cruz de Cristo como uma verdadeira derrota, tanto para Cristo quanto para os cristãos. Mas Jesus mostra, através dos ensinos, Moisés, os profetas e a história, que na verdade a cruz era parte do plano perfeito de Deus. Eles estavam lendo a história da cruz como uma tragédia, porque Jesus morreu, não ressuscitou, e agora Jesus diz para ele o seguinte: eu estou mostrando para vocês que aquele ambiente foi necessário porque era projeto de Deus, onde as nossas emoções dizem acabou. A palavra do Senhor nos fala, continua confiando, ainda não acabou. Onde a gente escuta, eu estou sozinho. A palavra que precisa ser ouvida é aquela: eu estou contigo. Quando Jesus fala, meus irmãos, nós precisamos permitir o nosso coração arder com a palavra do Senhor. Quando Jesus fala, o arder com a palavra do Senhor é reavivar a nossa fé. Os nossos olhos que agora viam a realidade humana, e isso nos fazia parar como sendo a última palavra, agora nos são abertos pelos olhos espirituais para dizer o seguinte: não, o ideal de Deus ainda não aconteceu, é um projeto perfeito para a glória do nome dEle, então a minha vida está nas mãos do Senhor, meu coração está ardendo, Pai, porque o Senhor me prometeu estar comigo na minha alegria e na minha dor. O Senhor prometeu estar comigo nos momentos bons e nos momentos difíceis. O Senhor prometeu cuidar da minha vida, quer seja ela espiritual, emocional, sentimental, financeira. Eu estou entregando nas tuas mãos, porque sem o Senhor eu nada posso fazer. O pastor Rousseau Ched também traz uma colocação
que vai dizer exatamente sobre a realidade do capítulo número 24. A palavra de Deus aplicada pelo Espírito não é mera informação. Ela alcança o coração e produz ardor, esperança e transformação. Meu irmão, quando nós ouvimos a palavra de Deus, minha irmã, quando nós ouvimos a pura e verdadeira e santa palavra de Deus, esta palavra não pode ser, como disse uma vez, contemplativa. Ela precisa criar uma reação no meu coração que me faça arder de tal maneira para dizer o seguinte: o Cristo que habita em mim, pelo Espírito Santo, é o mesmo que me sustém, é o mesmo que me fortalece, é o mesmo que me dá vida e vida em abundância. O coração voltando a arder é fazer sentido que a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus não muda, é fazer sentido na nossa vida, que a nossa oração, como disse, deixa de ser uma obrigação e passa a ser um momento de satisfação e prazer. É compreender através da interpretação da palavra e do entendimento da palavra que a presença de Deus ao meu lado, comigo e em mim, não é um momento, é todo o momento. Eu começo então a trazer à mente a seguinte questão: que fé não é caminhar por aquilo que eu enxergo, mas caminhar pela vontade de Deus, segundo a glória dele, crendo que ele é quem me conduz. É muito confortável, né? Nós tomamos a atitude, né, de fazermos tudo que nos é confortável. Isso é confortável, é fácil. Mas quando vem o difícil e o impossível, nós começamos então a perder. É aí que entra a fé. É aí que entra a fé. E quando a fé entra, ela vai agir como os discípulos no versículo de número 29. Fica conosco. Fica conosco, porque já é tarde. Esta palavra, fica conosco, é algo tão profundo, mas tão profundo, que Jesus Cristo nos lembra a pensar a seguinte questão: Ele não vai entrar na tua vida por força e por violência. Ele só vai fazer parte da sua vida quando você o convidar. A liberdade que nós temos de andar segundo os caminhos e os conselhos de Cristo, ou abrirmos mão nessa noite, caminhando, crendo e sabendo que Jesus caminha conosco. É o momento de nós dizermos assim, pela fé: Senhor, fica comigo, porque sem o Senhor eu não sou nada. Senhor, eu preciso que o Senhor me impulsione a reavivar a minha fé. E olha que isso é maravilhoso. Quando nós conseguimos na nossa mente reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus nos guia segundo a vontade dEle, e o que nós precisamos é dEle, nós mudamos a direção. Os discípulos começaram esse texto caminhando para Emaús. Mas o versículo 31 em diante diz assim: abriram-se então os olhos e o conheceram. Eles o convidaram e agora eles o conheceram. E de repente Jesus desapareceu. Disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando caminhávamos com ele e ele nos falava da palavra? A palavra que gera a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando ele falava da palavra, será que o nosso coração não ardia? Será que a gente não fortalecia? E na mesma hora, verso 33, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Perceba, quando Jesus entra na nossa vida, quando nós reconhecemos Jesus, nós seguimos por um caminho aos nossos olhos, os nossos olhos nos guiavam. Agora não, agora é Jesus que nos conduz. Eles voltam para o centro do culto, onde tudo aconteceu. Eles viram que o próprio Jesus estava neles e com eles e por eles. E nesta hora, meu irmão, enaltece, abre a nossa boca para glorificar o Senhor, dizendo o seguinte: Senhor, como eu estava andando por caminhos tortuosos, como eu estava desacreditando, Deus,
como eu estava desanimando, Deus, pelas lutas que eu vim enfrentando. Eu ouvi da tua palavra, eu sei que o Senhor é bom, que o Senhor é poderoso, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Então eu não posso mais seguir pelo caminho da decepção, da tristeza, da angústia, daquilo que de verdade destrói a minha alegria e minha fé. Eu recebo agora a tua presença para que eu retorne ao caminho que é seguir o Senhor para a glória do teu nome, Pai. Eu não vou permitir que aquilo que é menor, que aquilo que é sofrível, desça para o meu coração e encha o meu coração de desânimo e tristeza, porque agora o que me renova é o Senhor. Quando os seus olhos foram abertos, na mesma hora, eles mudaram a direção. Agora, quando eles diziam, vamos embora, tudo acabou, não dá mais. Eu não quero mais seguir a Cristo na igreja. Estou decepcionado. Eu não quero mais viver para a glória de Jesus Cristo. Reconhecendo Jesus Cristo, não, eu preciso estar sempre nesse caminho, porque ali é o lugar onde Deus tem construído a minha verdadeira história para a glória do nome do Senhor. Eu quero falar para você, particularmente, que está se sentindo cansado nessa noite. Não tome uma decisão definitiva baseado em uma estação temporária. Não decida sua vida pautado numa estação que é temporária. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo romper da manhã. Não abandone seu chamado por conta de uma fase que ficou difícil. Não abandone a esperança porque a porta se fechou. Não abandone o caminho porque você ainda não conseguiu enxergar o final. Pela fé, Deus te conduzirá para a glória do nome dele. Portanto, continua caminhando, porque Cristo caminha contigo. Hoje, nos reunimos aqui para declarar que Jesus está vivo. Para romper com todas aquelas pessoas que continuam andando, mas já desistiram por dentro. Para romper nós mesmos com essa nossa incapacidade de perceber Deus, porque nós sabemos que mesmo não vendo, Ele continua conosco. E esta é a verdade que nós temos que declarar nessa noite no nome de Jesus. Por fim, talvez você tenha chegado a Emaús, como aqueles dois. Talvez você está cansado, ferido, decepcionado. Mas não para nesse lugar, não. Não para porque Jesus está no caminho. E nessa noite, os nossos olhos estão sendo abertos, pois o nosso coração voltará a arder pela fé em Cristo Jesus, nos motivando numa esperança renovada para nos levantarmos e voltarmos a Jerusalém, ao templo do Senhor, ao santuário do Senhor, para proclamarmos que Ele é Deus, para proclamarmos que a vitória vem dEle, por Ele e para Ele, para proclamar que não há decepções ou guerras que nos tentaram parar, que sejam maiores do que o Deus que nos faz vencer para a glória do nome dEle. Porque quem caminha com Jesus pode até passar por Emaús, mas não vai ficar lá, porque o seu lugar é a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Fecha seus olhos, curva a sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Se porventura nessa noite Deus tem falado ao teu coração, e se porventura esta noite o Senhor tem tocado na tua vida para que algo novo aconteça, eu gostaria de orar com você. Estou colocando a minha vida no altar do Senhor nessa noite para pedir, Deus, eu intercedo pela minha vida, pelo meu lar e pela minha família. Porque eu quero, Senhor, chegar ao fim dessa caminhada. Eu quero chegar na Nova Jerusalém. Eu quero chegar no fim dessa caminhada. Eu sei que talvez ao longo da jornada e da caminhada eu possa até me ver perdido, como os moços, os discípulos que estavam indo para Emaús, porque talvez a minha fé esteja até esfriando por algumas questões, Senhor, mas eu não quero, eu quero convidar o Senhor para ficar comigo. Eu quero convidar o Senhor para abrir a minha visão espiritual.
Eu não quero tão somente esperar o partir do pão. Eu quero, pela tua palavra, fortalecer a minha fé para que os meus caminhos sejam os caminhos do Senhor. Se você está fazendo essa oração no teu coração, eu quero interceder pela tua vida no nome de Jesus. Vamos orar. Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe, estão levantando as suas mãos. Se você está levantando, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Coloca a mão no teu coração se você quiser. Deus abençoe os irmãos. Como se fosse assim, sabe, um abraço. Pai querido, louvado, exaltado seja o teu santo, glorioso e eterno nome, ó Deus, porque só o Senhor é Deus. Obrigado, ó Deus, pela manifestação do teu Espírito, da tua graça nesta noite, neste lugar, por tudo que vimos e ouvimos da parte do Senhor. E agora, ó Deus, ao ouvir a tua palavra, nossa oração e nosso desejo é que tua palavra, ó Deus, frutifique nos corações da tua igreja, nos nossos corações, ó Deus, para que tenhamos nossa fé renovada, nossa esperança renovada, para continuarmos seguindo, crendo, sabendo, confiando, ó Deus, de todo o nosso coração, que o Senhor caminha conosco. Não permitindo, ó Deus, que os tropeços do caminho, os desânimos do caminho, nos façam, ó Deus, perder o foco daquilo que de verdade é, de quem o Senhor é, do que o Senhor faz. Por isso, ó Deus, nós declaramos: enche-nos, ó Deus, com a tua graça, com a unção do teu Espírito Santo. E assim, te peço pela vida dos teus filhos e filhas, ó Deus, que aqui estão nesta igreja, neste lugar, cujas tuas palavras, ó Deus, encontraram guarida nos corações. Que seja o Senhor nesta hora, aquele que está inundando, ó Deus, a vida da tua serva, do teu servo, dos meus irmãos nesta hora, ungindo, ó Deus, com a unção do teu Espírito, fazendo aquilo que somente o Senhor pode fazer. Se porventura, ó Deus, havia desânimo, agora o Senhor está reanimando. Se porventura, Deus, havia tristeza, o Senhor está enchendo com alegria do Espírito Santo do Senhor. Se porventura, ó Deus, houve incredulidade, desânimo de confiar, agora o Senhor está forjando um alicerce firme na tua palavra para a glória do teu nome, na vida de cada um dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Abençoa seus lares, suas famílias, seus projetos, suas vidas, para a glória do teu nome. E que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus o Filho, as doces e maravilhosas consolações do Santo Espírito do Senhor sejam derramadas sobre a vida dos seus filhos e filhas que suas mãos levantaram neste lugar, sobre a igreja do Senhor aqui reunida e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do Senhor vos acompanhe. Em oração silenciosa nós nos despedimos e com o pós-lúdio do grupo de louvor nós estamos encerrando o culto dessa noite. Peço que você esteja então orando agora, orando silenciosamente enquanto nos despedimos. Tenham todos uma boa semana, uma noite de paz. Que a graça do Senhor vos acompanhe no nome de Jesus.